Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Muito obrigado pela sua audiência, sua companhia mais uma vez. Nós estamos começando mais um programa Espaço Aberto e hoje o tema é o Março Lilás, prevenção ao câncer do colo do útero. E para a gente conversar sobre esse tema, estamos recebendo de forma virtual a doutora Márcia Terra Cardial, que é professora doutora da disciplina de ginecologia da Faculdade de Medicina do ABC e vice-presidente da Associação Brasileira de Patologia do Trato Genital Inferior. Doutora, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. É um prazer enorme, André Godinho, estar aqui com você, nesse programa importante que vem esclarecer as mulheres dessa doença que pode ser evitada, né? Está nas nossas mãos evitar essa doença. Para isso, a gente vai entender ela. Para evitar, precisa entender, saber como é. Então, para começar, doutor, o que é o câncer do colo de útero? Bom, o câncer de colo de útero é uma doença que assola o mundo inteiro, e que, especialmente os países menos favorecidos, e que leva a uma destruição no colo do útero. O colo de útero é a parte final do útero que exterioriza no fundo da vagina. E esse câncer, é um tumor que toma esse colo de útero e vai para estruturas vizinhas, como bexiga, reto, e acaba, na evolução, a mulher acaba morrendo por insuficiência renal, porque esse tumor se extravasa realmente para a cavidade, obstruindo os ureteres, tá? Então, é uma doença bastante séria. Muito bem. A gente sabe que alguns tipos de câncer, eles vêm de forma natural, alguns genéticas, da alimentação. O que causa especificamente o câncer do colo do útero? Tem uma causa específica, doutora? Olha, André, essa pergunta é excelente, porque é, tem vários cânceres que a gente não sabe a causa. Esse é um câncer que a gente sabe a causa, e a causa é o HPV. HPV é uma sigla que quer dizer papiloma vírus humano. É um vírus que ele é adquirido na grande maioria das mulheres. 80, para você ter uma ideia, André, 80% das mulheres sexualmente ativas, das pessoas sexualmente ativas, têm ou terão HPV em algum momento da sua vida. Ou seja, é uma grande epidemia, né? Talvez até uma pandemia muito silenciosa, não como a do Covid, né? Muito silenciosa, mas é uma pandemia e existe prevenção, formas de prevenir essa infecção. Então, existe causa, sim? A causa chama HPV, tá? Eu tenho aqui um dado, doutor, importante, interessante, né? Quando a gente fala número, a gente começa a entender o universo do problema, né? De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, estão previstos 17 mil, aproximadamente 17 mil novos casos de colo do útero, de câncer do colo do útero, só agora em 2023. É um número altíssimo, né? Como a senhora falou, uma epidemia muito, muito grande, quase uma pandemia. O indicativo calcula o risco de atingir a 13 mulheres a cada 100 mil. E como a senhora falou do HPV, tem vários tipos, né? Sendo deles 14 cancerígenos. E aí a senhora falou, tem como prevenir. De que forma é a prevenção, doutora? Como que as mulheres e também os homens têm que se preocupar nesse sentido, né? Até para não contaminar a parceira, mas quais são as formas de prevenção nesse caso? Nós temos duas formas de prevenção fundamentais. Prevenção primária. A gente tem três tipos de prevenção: primária, secundária e terciária. Mas a prevenção primária é vacina e é camisinha. Camisinha, seja feminina ou masculina. A feminina previne ainda mais, mas qualquer uma das duas. A vacina, nós temos vacina para 4 tipos virais: 6, 11, 16 e 18. E agora, assim, notícia fresquinha, viu, André? Está chegando no Brasil a vacina nonavalente. Essa vacina nonavalente já existe nos Estados Unidos e Europa desde 2014. Aqui no Brasil nós temos a quadrivalente, que é uma vacina muito boa,
que fez reduzir muito o número de verrugas genitais, mas ainda as lesões precursoras de câncer ainda existem, e condiloma também. Na pandemia, as pessoas pararam de tomar vacina, André. E aí, agora, nesse pós-pandemia, a gente está vendo o aumento de verruga de novo, de HPV. Então, é muito importante que as pessoas atentem para a vacinação, tá? Como é que funciona a vacinação no Brasil? Quem pode tomar vacina no setor público? Ela também é vendida no setor privado? Como funciona para a gente entender melhor? A vacina do HPV, ela é feita em 3 doses. Na verdade, existe na rede pública e na rede privada. Na rede pública, é dada para meninos e meninas de 9 a 14 anos. E são feitas 2 doses. Então, veja, de 9 a 14 anos, geralmente a mãe fala assim: poxa, mas meu filho não vai ter isso. Imagina, minha filha, de jeito nenhum vai ter essa coisa do HPV. Não, não tem como. Imagina, eu confio na minha filha. Eu sei a educação que eu dei. E eu quero dizer para você, mãe, que não depende da sua educação, que 80% das pessoas estão contaminadas pelo vírus HPV. Quando iniciar a vida sexual, obrigatoriamente vai haver algum contato com algum tipo dos 200 tipos de vírus que existem, dos 200 tipos do HPV. Existem alguns tipos mais perigosos, que a gente chama de oncogênicos, mas existem mais de 200 tipos de HPV. Bem, então, às vezes a gente vê que os pais acham que os filhos não estão sob risco e não vacinam os seus filhos. Isso é uma questão que a gente quer frisar, porque é fundamental a gente entender que existem 660 milhões de pessoas contaminadas com o vírus. Tem 500 mil pessoas no mundo inteiro com câncer, mas tem mais de 660 milhões de pessoas infectadas pelo vírus. Então, é muito difícil as pessoas fugirem do vírus quando iniciam a vida sexual. Então, voltando à sua pergunta, temos na rede pública vacinação de 9 a 14 anos. Essa é a melhor faixa etária para tomar vacina, a melhor, porque ela não teve contato ainda com o vírus, e também a gente consegue um alto nível de anticorpos e são só 2 doses da vacina. Por isso que o Ministério da Saúde investiu tanto nessa faixa etária, que eu não preciso dar 3. Acima de 14 anos, aí sim, são 3 doses. 0, 2 meses e 6 meses. São 3 doses acima de 14 anos. Na rede pública, está liberada a vacina até 45 anos, caso essa mulher tenha algum fator de imunossupressão, seja transplantado renal, tenha HIV, seja oncológica. Então, essas mulheres que têm algum fator de imunossupressão levam um pedido médico e elas poderiam tomar a vacina na rede pública, tá? Na rede privada, também, a partir de 9 anos, as mulheres podem usar a vacina até 45 anos, como está em bula, e às vezes até acima de 45 anos, que a gente tem um uso chamado off-label, fora de bula. Em alguns casos específicos, a gente acaba prescrevendo a vacina. Doutora, a senhora falou um dado aqui que me chamou a atenção. A gente já vai falar da questão do câncer, mas é importante entender isso. A senhora falou que 80% da população sexualmente ativa carrega ou teve ou vai ter o vírus. Como é que Isso. esse vírus ele fica no organismo? Ele fica por vários anos? Como é que funciona a vida útil desse vírus no ser humano? Perfeito. Essa é a questão fundamental, André, porque realmente tem um estudo americano falando assim, que a partir do momento que a menina inicia a vida sexual, 1 em cada 10 já adquire o vírus. Depois de 3 anos com o mesmo parceiro, 3 anos com o mesmo parceiro, 50% já adquiriram o vírus. E depois, durante a vida, mais 30%, que dá os 80% que a gente falou.
Lógico que não é 80% da população que vai ter câncer. É 0,5% da população que adquiriu o vírus. Mas mesmo assim é muita gente, olha lá, nós falamos 500 mil pessoas no mundo, no Brasil 17 mil casos novos, por volta de 5 mil mortes todo ano por câncer de colo de útero. Tá. Então, o que acontece? A gente sai de um universo enorme, de uma base de pirâmide enorme, que está relacionada à infecção viral. E a gente chega na ponta da pirâmide com 0,5%, com 500 mil pessoas com câncer de colo de útero. O que aconteceu? Aconteceu que esse vírus persistiu por mais tempo, porque geralmente ela elimina o vírus. A jovenzinha que iniciou a vida sexual, ela adquire o vírus e elimina o vírus. Algumas pessoas acabam fazendo persistir esse vírus por alguns fatores de imunossupressão local, de baixa imunidade local e geral, e esse vírus persistente, ele penetra o seu DNA no DNA da célula e vai começar a fazer uma transformação na célula do hospedeiro, da célula do colo do útero. Essa transformação vai começar a alterar o Papa Nicolau, que é um dos exames de prevenção. Essa alteração, essa pequena alteração no Papa Nicolau, se não é tratada, vai alterar um pouco mais, depois de 10 anos, com a persistência viral e com a alteração das células, é que vai levar ao câncer de colo. Então, essa é a história natural do câncer de colo de útero. Interessante, doutor. É bom a gente falar com quem entende do assunto, mas vamos lá. Quais são os sintomas? Quando é que a mulher... Vamos agora passar para outra fase. Está lá com o vírus, está lá quietinho, não percebeu nada. Existe algum sinalzinho que ela deve ficar atenta para procurar o ginecologista, para procurar um médico? Como é que é feita essa detecção, doutora? Olha, geralmente as pessoas acabam buscando o médico quando tem sintomas. Mas, nesse caso, a importância da prevenção é enorme justamente porque não dá sintomas. Não dá corrimento, não dá cheiro mais forte. Em geral, não dá nada disso nessas fases iniciais. Só vai dar quando está bem avançado. Aí vai dar sangramento, quando tem o câncer mesmo, sangramento, dor, aí é outra história. Mas Aí já nessa tem um fase tumor ali inicial, instalado, né? já tem o tumor, André, aí é outra história. Aí começa a ter dor nas costas, sangramento, tem relação sangra. Mas nessas fases iniciais, a importância da prevenção é exatamente essa: ir ao médico quando não está sentindo nada. Graças a Deus, as nossas mulheres, a maioria das nossas mulheres brasileiras, tem essa cultura de prevenção, essa ideia de que ela tem que procurar o ginecologista, que tem que fazer exames preventivos. E realmente tem, porque não dá sintoma. Diferentemente dos homens que têm aquele preconceito de ir ao urologista, né, para fazer o seu acompanhamento, as mulheres já têm mais, desde pequenininhas estão acostumadas a fazer ali a visita frequente, né, doutora? E depois de detectar, aí o ginecologista ou a ginecologista conseguiram localizar ali o início de um tumor. Como é que funciona? Se localizar no início é mais fácil? Como é que é esse tratamento? O que deve fazer depois dessa detecção? Depois da detecção do câncer, deve ser tratado o quanto antes. Mas o meu trabalho maior, André, é fazer o tratamento antes de ser o câncer. E o câncer de colo de útero é incrível justamente por isso. Tem como a gente tratar as lesões precursoras, a lesão antes de ser o câncer. Então, assim, como é que a gente trata lesões precursoras? As lesões precursoras são as lesões de alto grau, o Papa Nicolau, aí classe 4, o antigo classe 4, o hoje que a gente chama de lesão de alto grau, na classificação atual,
nesses casos, muitas vezes você tem que tirar uma partezinha do colo do útero, tá? Ou em algumas pacientes muito jovens, você pode fazer um tipo de destruição a laser, enfim. Mas, em geral, é retirado uma partezinha do colo do útero. Quando a mulher já tem o câncer, aí tem que tirar o útero todo, os ovários, as trompas, os aparelhos de sustentação do útero e os gânglios. E numa fase ainda mais avançada, já não dá mais para fazer cirurgia e tem que tratar com radioterapia e quimioterapia. Muito bem, doutor. Eu tenho um dado aqui na minha pauta, aqui, que é a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia de São Paulo, que inclusive conseguiu fazer uma campanha para que no dia 11 de março fosse lembrado, né, o dia de combate ao HPV. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho dessa ação e o que isso representa para as mulheres, né? Há algum tempo atrás, por volta de 2014, mais ou menos, nós fizemos uma ação dentro da Assembleia Legislativa aqui em São Paulo, e fizemos alguns seminários promovidos pela doutora Ana Perugini, até na época, e nessas ações nós chamamos agentes de saúde, alguns vereadores, pessoas da população, realmente para pedir a vinda da vacina, que é uma coisa que, felizmente, aconteceu e veio a vacinação. Nessa ocasião, foi promovido aqui em São Paulo o dia do HPV, que é dia 11 de março. Dia 11 de março é o dia de aniversário de um grande pesquisador, prêmio Nobel de Medicina, o Dr. Zurhausen, Harold Zurhausen, que inclusive veio ao Brasil, esteve aqui entre nós no próprio Congresso Médico da SUGESP, nós o trouxemos e ele veio falar de toda a pesquisa. Ele foi o pesquisador que descobriu que o câncer de colo de útero está ligado ao HPV. E a partir das pesquisas dele, começaram pesquisas em termos de vacina e tudo. Então, essa questão do mês de março com câncer de colo de útero tem a ver com a data de aniversário do professor Zurhausen. Então, eu acho que foi uma idealização bem bacana, uma homenagem bem bonita para ele, porque foi uma descoberta incrível. Muito bem, doutor. Estamos chegando ao final da entrevista, mas vamos reforçar mais uma vez aqui para as mulheres, principalmente, as meninas de 9 a 14 anos, que o mais importante, nesse primeiro momento em que nada aconteceu, e se Deus quiser nada vai acontecer, é se vacinar e se prevenir usando sempre o preservativo, seja masculino ou feminino. Foi o que a doutora falou logo no começo da entrevista. Eu acho importantíssimo a gente reforçar para que a gente possa evitar novos casos de câncer aqui no estado de São Paulo e no Brasil. Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui. Se precisar falar mais alguma coisa, a gente está disponível aqui para suas considerações finais. Eu queria fazer uma consideração final que tem base na Organização Mundial de Saúde, que propõe que até 2030 nós nos unamos no sentido de terminar no mundo o câncer de colo de útero. Em 2020 houve um grande congresso para falar sobre isso, e a proposta para acabar o câncer de colo é vacinar 90% das meninas, rastrear 70% das mulheres com testes de alta efetividade, ou seja, teste HPV, teste de DNA HPV, com ou sem citologia, de mulheres de 30 a 45 anos. E terceiro, tratar as lesões precursoras do câncer em 90%. Vacinar 90%, rastrear 70% e tratar 90%. Assim, a gente vai conseguir, em 2030, vermos um mundo livre do câncer de colo de útero. E não depende só dos médicos, depende de você que está assistindo a gente, de inclusive compartilhar. Se estiver pelo YouTube, pega o link dessa entrevista e compartilha para que mais pessoas possam ter contato com esse assunto, porque a informação também é uma das armas para a gente conseguir esse objetivo. Doutora, muito obrigado mais uma vez. Imagina, obrigada a você por a gente poder falar alertar essas mulheres de uma forma importante. Obrigada, André.
Obrigado à doutora Márcia Parabéns. Márcia Terra Cardial e também a você que acompanhou essa entrevista pela sua audiência e até a próxima.